ontem a gente teve aqui essa notícia maravilhosa, que foi o seguinte. Isso daqui, ó. Nota oficial. Estou inconformado. O que mais posso fazer? Isso aqui é a nota oficial, nada mais, nada menos de quem? Valdemar da Costa Neto. O cara que tá sempre ali, né, que tá lutando pela democracia, um conservador, um patriota, né, um cara que, segundo o Nicolas, na live do Flow, um cara que já pagou pelos seus crimes, né, ele foi preso, já cumpriu e tá tudo ok com ele. Isso aí, segundo o Nicolas, né, se for seguir essa mesma linha, acho que a gente pode considerar o Lula também um homem honesto, porque ele já foi preso, pagou pelos seus crimes, é outra história a se discutir. Mas, para a gente entrar nesse assunto aqui, que tem muita coisa sobre essa questão da prisão do Bolsonaro, eu quero primeiro trazer essa postagem que eu achei muito interessante, né? Porque agora o Brasil ele ganhou um quarto poder, que a gente tem já o legislativo, o executivo, o judiciário, e agora a gente tem o poder moderador, que é o presidente dos Estados Unidos. E realmente, porque assim, beleza, o Bolsonaro foi preso, prisão domiciliar, e aí todo mundo ficou esperando quem? O que os Estados Unidos iria falar. E o pessoal ainda está esperando como os Estados Unidos vai reagir, vai se posicionar. Ou seja, a partir de agora a gente tem aí um quarto poder moderador aqui no Brasil, né? E para a gente ver um pouco das reações que aconteceu ontem, eu vou trazer aqui, ó, alguns vídeos aqui de Brasília. Olha que interessante. O pessoal viu, pô, calma aí. Agora, o meu político aqui, né, que esse era o pessoal do não tenho político de estimação. Esse pessoal aqui que não tinha político de estimação, agora que o político de estimação deles foi preso, né, eles estão se manifestando. Ok, são livres para se manifestar, mas eu acho interessante como simplesmente aquele pessoal lá de 2013, 14 que saía nas ruas, a gente não tem político de estimação e papapá, não é pelos 30 centavos e bebê, hoje é simplesmente a mesma coisa com a esquerda, só que virada para a direita, né? Porque aí, se tem algum bolsonarista aí assistindo, o pessoal vai falar, mas que absurdo, o que estão fazendo com o Bolsonaro é errado. Sim, a forma que ele está sendo julgado é totalmente errado. Mas o Bolsonaro, ele não é inocente. O Bolsonaro não é um cara que simplesmente não fez nada de errado. Inclusive, até os poderes que hoje eles questionam que o STF tem, que fala que é um absurdo o STF ter, foram poderes que o Bolsonaro, junto com seus filhos, quando era presidente, deram ali para os ministros do STF. Então, colocar aqui para a gente ver um pouco de como foi essa manifestação após prisão de Bolsonaro. É isso aí, a gente tem mais também algumas outras imagens e alguns outros pontos aqui, ó. Por exemplo, a gente teve a manifestação do governo americano aqui sobre a prisão do Bolsonaro, que é o seguinte, que aí aqui é o nosso quarto poder aí, né? Poder moderador entrando em ação, falando aqui. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, impor ainda mais restrição à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente. Não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes, que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Então, até o presente momento, a gente está esperando ali para ver o que vai ser as medidas que os Estados Unidos vai tomar, porque de fato o Xandão já decretou a prisão ali do Bolsonaro, e aqui a gente tem um pouco mais ali das manifestações de ontem, como por exemplo o pessoal indo aqui, ó,
porta do condomínio ali do Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. A internet tá dando uma travada. Deixa eu dar um F5. Agora o povo... E aí, também a gente teve movimentação ali, ó, na Paulista desse pessoal. Não fique em casa, não seja covarde, venha pra rua. A gente está começando aqui um movimento hoje, o Brasil tem que parar. Ou a gente para esse Alexandre de Moraes, ou ele vai acabar com a nossa economia, acabar com a nossa liberdade. Vamos pra rua! O Alexandre não é maior do que o povo brasileiro, esse cara é um só. Esse cara é um só. A gente é a maioria. Fora Moraes! Fora Moraes! E é isso aí, tipo, Alexandre de Moraes é um cara só, né? É um absurdo ele tá fazendo o que ele tá fazendo. E aí hoje de manhã a gente teve aqui, ó, os parlamentares, os deputados, eles voltam de férias, né? E vão trabalhar, e aí a gente tá tendo um excelente trabalho deles aqui. E aqui a gente tem um trecho das falas aqui, eu vou pegar o início que tem o Flávio Bolsonaro falando, porque é importante a gente ver o que ele tá falando nesse momento e depois relembrar o que ele falou no passado. Olha só. Gostei por minha convicção, por achar e ter certeza de que não tem absolutamente nada que confronte essa medida cautelar ilegal do Alexandre de Moraes, mas mesmo assim ele toma essa decisão e tem certeza, sem ouvir nenhum outro ministro, sem ouvir mais uma vez o Ministério Público Federal. Como diversas coisas que ele tem feito ao longo de todos esses anos, conduzindo processos que ele não poderia estar conduzindo, ele faz as coisas segundo a lei dele. E a nossa lei existe, não é para proteger os bons dos bons, é para proteger os bons dos maus. E fico, obviamente, triste como filho, mas isso dá muito mais força para cada um de nós que está aqui hoje, para continuar lutando pelo resgate da nossa democracia no Brasil. É isso, agora o Flávio Bolsonaro falou que eles vão continuar lutando pelo resgate da democracia no Brasil. Então o Flávio Bolsonaro agora é um cara muito comprometido em lutar contra o STF, né? Porque é um absurdo. Não é um absurdo? Eu acho um absurdo. Você acha um absurdo o que o STF está fazendo? Se você não acha, alguma coisa tem de errado com você. Mas o que eu acho mais absurdo é o cara que teve a oportunidade de passar a lavatória, investigar os ministros, fazer uma CPI do STF, falando isso agora, ó. Cabe a gente lembrar isso aqui, ó. Isso aqui é um ponto muito importante. Não pode ser esquecido. Porque, afinal, os bolsonaristas parece que esquecem disso, né? Mas vamos ver aqui o que a direita bolsonarista, né? Como eles lutavam pela democracia, pelos abusos do STF. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje algo que eu não costumo falar muito em público, mas eu, pessoalmente, nos 4 anos de governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido com ministros do Supremo para mostrar o lado, a cabeça do presidente Bolsonaro, tranquilizá-los de que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar. Algo que ele não teve nos seus 4 anos. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro Supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. E uma CPI que não tinha um objeto bem definido, uma CPI que jamais seria instalada, e uma CPI que seria, sim, uma declaração de guerra do governo contra o Supremo Tribunal Federal. Pronto, tá aqui.
Por quê? Para que fazer uma CPI? Para que declarar guerra contra o STF, né? Então, a verdade é que ele estava mais preocupado ali na época em se defender, né? Para ele mesmo não perder o foro privilegiado dele, para ele não ter que pagar pelos crimes que ele cometeu. Então agora a gente tem esse pessoal aí que tá lutando pela democracia, tá, pessoal? Acreditem que eles estão lutando pela democracia. Tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo perfeito.